Sempre que a liberdade é ameaçada, o espírito humano busca uma saída. A Alemanha Oriental comunista, com seu infame Muro de Berlim e perigos mortais, viu milhares de almas corajosas arriscarem suas vidas para encontrar a liberdade no Ocidente. Alguns foram bem-sucedidos, outros pagaram um preço mais alto, explodidos por minas terrestres ou presos pelo arame farpado da temida Zona da Morte. Mas a história que nos cativa hoje é a de duas famílias da Alemanha Oriental que, muito antes da queda do muro, escolheram um caminho extraordinário para a liberdade. Eles viajaram ao vento em um balão de ar quente. Imagine estar cercado por campos de milho com florestas de pinheiros formando o horizonte. Esse era o ambiente em que a cidade de Poznań e Nyla pareciam idênticas na década de 1970. Mas uma estava na República Democrática Alemã e a outra na República Federal da Alemanha. Dois mundos políticos diferentes, apesar de estarem separados por apenas 64 quilômetros. Em 7 de março de 1978, na casa de Peter Strelczyk, perto de Poznań, o engenheiro elétrico de 35 anos e seu amigo Günther Wetzel, um motorista de caminhão e pedreiro de 22 anos, se reuniram. Ambos pais de família, eles compartilhavam o mesmo sonho há anos, fugir para o Ocidente. Os obstáculos eram muitos, os riscos eram altos, mas Peter teve uma ideia ousada: fazer a travessia em um balão de ar quente. A ideia parecia extravagante, mas Peter estava determinado. Não vamos encontrá-lo, vamos construí-lo, declarou ele. Era o início de uma aventura extraordinária que desafiaria as convenções e faria história. Por que não? Eles pensaram. Uma fuga em um balão de ar quente, uma ideia tão incomum e improvável que nem mesmo a polícia teria pensado nisso. No dia seguinte, Peter e Günther vasculharam as livrarias e bibliotecas da cidade em busca de informações sobre balões de ar quente, mas sem sucesso. Não havia nenhum manual sobre balonismo. Eles tiveram que se contentar com um livro sobre conexões de tubulação de gás e uma enciclopédia de física. Eles decidiram ir até o vilarejo de Gera para comprar 800 metros de tecido de algodão marrom. Disseram ao vendedor, perplexo, que queriam fazer tendas para um acampamento de jovens da Alemanha Oriental. De volta para casa, eles içaram um rolo de tecido até o terceiro andar da casa de Günther. Em seguida, camuflaram as janelas. Günther, equipado com uma velha máquina movida a pedal, cortou longos triângulos de tecido e começou a árdua tarefa de costurá-los. Em 15 dias, um balão de cerca de 15 metros de diâmetro e 20 metros de altura ganhou forma. Em seguida, os dois homens construíram uma gondola na oficina improvisada. Um mês depois, eles estavam prontos para o teste. Retirando-se para uma clareira remota a 24 quilômetros ao norte da fronteira, eles tentaram inflar o balão. Infelizmente, o ar vazou pelo tecido, colando o balão no chão. A decepção era evidente. Eles voltaram para casa, rasgaram o balão em pedaços e o queimaram um a um na caldeira. Um fracasso, mas sua determinação permaneceu intacta. Os meses seguintes foram dedicados a testar a resistência ao ar e ao calor de vários tecidos, até encontrar um tafetá espesso satisfatório. Para evitar suspeitas, eles viajaram para Leipzig, explicando que o tecido era para seu clube de vela. A costura foi feita mais rápida dessa vez, mas uma noite quase revelou o segredo quando a esposa de Peter, Doris, acidentalmente mencionou o balão durante uma noite de cinema. Felizmente, seus convidados não perceberam. Günther manifestou dúvidas e se retirou da expedição, acreditando que o balão seria mais fácil de manejar com menos passageiros. Peter continuou com os preparativos e, depois de vários testes com queimador, descobriu um sistema eficiente usando propano na forma líquida. Em junho de 1979, o balão feito em casa estava pronto. Na terça-feira, 3 de julho, o catavento da prefeitura apontou para a fronteira da Alemanha Ocidental. Às 23h30, Peter e sua família percorreram 19 quilômetros até um local isolado, 10 quilômetros ao norte da Zona da Morte. Em 5 minutos, o balão foi inflado e às 2h da manhã, a família decolou no balão de ar quente. Após 34 minutos de voo, uma espessa neblina os envolveu, fazendo com que o balão caísse no chão sob o peso da água. Eles aterrissaram em uma floresta de pinheiros com uma lona rasgada pelos galhos. Doris e as crianças se esconderam enquanto Peter avaliava a situação. A 200 metros de distância, ele avistou a Zona da Morte com arame farpado de 3 metros de altura. Eles estavam do lado errado. Escondidos e tremendo de frio e medo, eles esperaram o amanhecer, temendo a chegada de cães e soldados. Ao amanhecer, eles se aventuraram e se agacharam ao longo da fronteira, evitando os dispositivos de alarme.
8 horas após a decolagem, chegaram à clareira onde o carro os aguardava. A manhã tranquila não revelou nenhum agente da RDA. De volta para casa, exaustos, foram para a cama. Mas Peter, apesar do sucesso da fuga, não conseguia dormir. Ainda sentia a pesada sombra da repressão. Sua poltrona agora parecia uma cela de prisão, e ele começou a chorar. No final daquele mês, Peter visitou Gunther depois de saber que as autoridades estavam procurando os ocupantes de um balão de ar quente encontrado perto de Lobenstein. Gunther, ao saber que Peter e a família estavam no balão, ficou entusiasmado. Peter compartilhou sua experiência e, convencido da viabilidade do novo sistema de propano, implorou a Gunther que se juntasse a eles. Uma semana depois, Gunther concordou. Pela terceira vez, em 17 meses, as duas famílias começaram a construir um balão de ar quente. Desta vez, porém, o desafio era mais complexo, exigindo um balão maior e mais forte. Eles também temiam levantar suspeitas dos comerciantes locais que haviam sido alertados pela recente descoberta de seu primeiro balão. Apesar disso, eles viajaram mais de 3.800 quilômetros de carro para comprar equipamentos em cerca de 100 cidades e vilarejos. Gunther, inicialmente acompanhando Peter, foi para o porão para montar os pedaços de tecido. A tensão aumentou quando uma pequena foto de objetos abandonados pertencentes aos fugitivos apareceu no jornal local. A polícia estava pedindo a ajuda do público para identificar os proprietários. A caçada então começou. Gunther, quase sempre na máquina de costura, trabalhava incansavelmente durante 20 horas por dia. As duas famílias continuaram a converter suas economias em materiais. Eles coletaram uma variedade de cores de nylon e, em 14 de setembro, encontraram em Dinah os últimos 30 metros de tecidos que faltavam. Seu balão, depois de inflado, teria 19 metros de diâmetro e 25 metros de altura, um dos maiores balões de ar quente da história da Europa. Enquanto isso, Peter melhorou o queimador e construiu uma cesta com grades de varal. O piso, projetado para suportar 8 passageiros, foi feito com uma folha de metal com menos de 1 milímetro de espessura. Para tranquilizar sua esposa Petra, Peter fez uma demonstração, pedindo a 4 adultos e a seu filho de 15 anos que pulassem na plataforma. Embora o metal vibrasse, ele resistiu. Finalmente, o terceiro balão estava pronto. Sua determinação de alcançar a liberdade permaneceu inalterada, apesar da crescente pressão das autoridades. Na tarde de sábado, 15 de setembro de 1979, houve uma tempestade seguida de uma noite fria iluminada pela lua e pelas estrelas. O vento soprava em direção à fronteira da Alemanha Ocidental, proporcionando a oportunidade perfeita para a fuga. As duas famílias deixaram Pozneck pouco antes da meia-noite e se dirigiram a uma clareira em um bosque da Thuringia. Eles colocaram o balão no chão e começaram a inflá-lo, dando-lhe a aparência de um dinossauro desinflado. Gunther, Doris e Frank apertaram o cordão do balão, enquanto Peter acendia o lança-chamas. Uma chama alaranjada de 15 metros disparou, arrepiando alguns fios de cabelo no processo. Da borda da clareira, Petra e as 3 crianças observavam apreensivas. O balão subiu acima deles 15 minutos depois. As cordas do balão foram presas à cesta frágil e o queimador dos 4 tanques de propano foi aceso por Gunther. Peter acrescentou uma rajada de 30 segundos do lança-chamas, mas a força era demais. Com o balão esticado para o céu, o tecido do colarinho de carga pegou fogo. Peter então gritou: "Rápido, entrem! Estamos indo embora!" O vento forte inclinou o balão perigosamente e o tecido em chamas ameaçou causar uma catástrofe. Gunther apagou o fogo com um extintor de incêndio e Peter cortou as 2 cordas da âncora. Uma estaca se soltou do chão, ferindo Frank e o pequeno Andreas. Gunther cortou a última corda, estabilizando a plataforma. O balão de 750 quilos subiu ao céu. Apesar do incidente, a gôndola estava calma e o único som era do sopro de gás. A 2.000 metros acima dos campos minados, dos cães ferozes e das linhas de arame farpado da Zona da Morte. Os holofotes comunistas varriam o céu, criando uma tensão profunda na gôndola. Os holofotes se fundiram a um único círculo de luz, varrendo-os na escuridão. Eles aumentaram as chamas, impulsionando o balão 2.600 metros para escapar dos feixes intermináveis. Petra consolou Andreas, tremendo de frio, cantando uma canção de ninar, mas na angústia do momento, ela esqueceu o resto da canção. O queimador do balão quase se apagou 23 minutos após a decolagem. Peter e Gunther tentaram em vão aumentar a chama, mas as reservas de propano estavam esgotadas e o balão estava perdendo altitude. Na escuridão, a luz da lua iluminava as colinas, os bosques e as fazendas. O balão caiu violentamente depois de bater em uma árvore de acácia, encerrando o voo de 28 minutos. As famílias ainda não sabiam se estavam a salvo.
Guiados pela luz da lua, Peter e Gunther foram rapidamente para um milharal e se esconderam em uma moita. Em seguida, foram sozinhos até um celeiro que levava o nome de seu proprietário, uma ocorrência incomum na RDA. Alertados pelos habitantes locais, a polícia de Nayla chegou ao local. Peter perguntou entusiasmado se estavam no ocidente. Após um sim dos policiais, eles comemoraram a vitória. Gunther sinalizou sucesso com um sinalizador e todos se reuniram em lágrimas para se abraçar. Na delegacia de Nayla, foi feito um brinde simples e comovente à liberdade. No entanto, as duas famílias se desentenderam logo após a fuga. Peter assumiu o crédito pela ideia da fuga e pela construção do balão na mídia. Após a fuga, Gunther e família se estabeleceram em Puff, perto do local de pouso, e lá permaneceram por décadas. Gunther, agora aposentado, dedicou-se à mecânica. Peter abriu uma loja de eletrônicos em Bad Kissingen, a 120 km do local de pouso. Após a reunificação alemã em 1989, Peter e sua família voltaram para sua antiga casa em Poznań. Peter faleceu em 2017, aos 74 anos de idade. Esta incrível história foi adaptada para o filme da Disney Dramática Travessia, em 1982, e para Ventos da Liberdade, uma adaptação alemã lançada em 2018. Por hoje é tudo, obrigado por assistir este vídeo e até a próxima!